Graça e paz, povo de Deus. Olha eu aqui mais uma vez no meu canal, tudo bem? E vamos fazer mais vídeos aqui. Eu quero dar continuidade àquele tema que eu estive ministrando aqui, sobre o pensamento da grande tribulação, que eu expliquei o que era a grande tribulação, e eu expliquei as vertentes da grande tribulação, que tem os vários pensamentos. Eu quero falar sobre... Está correlacionado o que eu quero falar agora. Eu quero falar sobre a segunda vinda de Cristo, ok? Como será a segunda vinda de Jesus? A segunda vinda de Cristo será em duas fases? Como assim, Bispo Valmir? Duas fases? Eu nunca ouvi falar. É o seguinte, gente, existe o pensamento que é o pré-milenismo, dispensacionalismo, ou os dispensacionalistas, que eles dividem a segunda vinda de Jesus ou a segunda volta de Jesus em duas fases. Eu vou explicar para vocês como é que funciona essas duas fases, tá certo? Nós sabemos que Jesus Cristo ele veio uma vez, pisou na terra, em Israel, Jerusalém, sofreu, padeceu, morreu e ressuscitou. A primeira vinda é a vida de Cristo terreno. Hoje nós sabemos que ele está no céu. Mas ele deixou uma promessa, que ele viria uma segunda vez. Que ele virá. É aqui que eu quero falar. Como será essa segunda vinda? Será uma única vinda? Será uma única segunda vinda? Ou ela será dividida em duas fases? Tá certo? Como assim duas fases? Os dispensacionalistas, eles dividem a segunda vinda de Cristo nessas duas fases, ou seja, na segunda vinda de Cristo, a primeira fase será secreta. Como assim uma vinda secreta? Ou seja, será para a igreja. Acontecerá o arrebatamento da igreja, ou seja, os cristãos irão desaparecer, irão sumir, e vão se encontrar com Jesus nos céus e participarão das bodas do Cordeiro, participarão do tribunal de Cristo. Essa é a primeira fase. Eles creem que a segunda vinda de Jesus será dividida em duas fases. A primeira fase para a igreja. Você já ouviu falar do arrebatamento secreto? Pois é, o arrebatamento secreto é como se estivéssemos aqui, nós, e um grupo desaparece e o outro fica. O que desapareceu, do nada, como se fosse um piscar de olho, eles estarão no céu. Eles participaram da primeira fase. Eles subiram. E os que ficaram, eles podem ser salvos? Pode, mas na segunda fase. A segunda fase é dividida para os judeus e para aqueles crentes nominais que não estavam preparados na primeira fase. Agora eles poderão participar desta segunda chance, que é quando Cristo voltar visivelmente, porque ele não subiu com a igreja. E nesta subida, quando a igreja desapareceu, quando a igreja foi arrebatada, ela se encontra no céu, participando do tribunal de Cristo, onde passará 7 anos no céu, literalmente como eles creem. Quanto isso, aqui na terra acontecerá a grande tribulação. Quando terminar a grande tribulação, Cristo desce visivelmente, onde todo olho verá. Aí sim, aí é a segunda fase. Eles dividem a segunda vinda de Cristo em duas fases. A primeira para a igreja e a segunda para os judeus, onde os judeus serão evangelizados, onde os judeus receberão o evangelho do reino, e assim eles poderão ser salvos. Mas também os crentes nominais que resistirão o anticristo, eles vão poder ser salvos sendo mártir, morrendo em prol da causa. É um pensamento que a maioria dos pentecostais, neopentecostais, alguns batistas, creem nesse pensamento dispensacionalista.
Mas, bispo, esse pensamento é certo? Essa vertente é certa? Só existe ela? Não, gente. Não. Durante 1850 anos, a igreja nunca creu assim. Sempre a igreja creu, os pais da igreja, os reformadores, os avivalistas, os missiólogos, os missiologistas ali no período de 1700, sempre acreditaram em uma única, exclusiva, segunda vinda de Cristo, ou segunda volta de Jesus, sem esse intervalo de 7 anos. Uma segunda vinda visível e não secreta. A segunda vinda de Cristo, quando a gente vê nas Escrituras, ela é visível, todo olho verá. A palavra de Deus, existe um texto bíblico, é claro que existe vários textos bíblicos falando sobre a segunda vinda de Cristo. E nestes textos bíblicos que vemos, queridos, não menciona esse suposto arrebatamento secreto, não menciona essas duas fases em uma segunda vinda. Olha o que é que diz aqui em Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. Amém. Esse texto eu acho muito tremendo, de Apocalipse capítulo 1, versículo 7. O apóstolo João falando aqui sobre a segunda vinda de Cristo. Eu creio que se tivesse essas duas fases, o apóstolo João teria falado aqui, teria deixado claro nesse texto que Cristo vem uma secreta e a segunda vinda e a segunda fase todo olho verá. Não, nós vemos nas Escrituras que não existe essas duas fases. Não existe, gente. Esse pensamento ele é novo, tá certo? Você pode ler as Escrituras, não existe. Porque se a gente aderir a esse pensamento, é como se a gente estivesse entrando nesse pensamento e declarando que Cristo, que Deus, que Cristo tem duas noivas, tem duas esposas, tem dois povos, Israel e a igreja. Não, Deus tem um povo, Deus tem a igreja. Nós somos o Israel de Deus. Nós sabemos que hoje tem um Estado de Israel, né? Tem aqueles judeus que Deus ama eles e que Deus quer salvar eles. Haverá um avivamento onde Deus vai salvar muitos de Israel. Muitos judeus serão salvos, mas antes da segunda vinda de Jesus. Da segunda vinda de Jesus visível. Visível, tá certo? Existe outro texto aqui que está lá em Atos, olha só, Atos, capítulo 1. Atos, capítulo 1, versículo... Vamos ler do 6 para a gente entender, tá certo? Olha só. Então os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram: será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino de Israel? Jesus respondeu: não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade. Sempre o homem querendo conhecer os desígnios de Deus, conhecer quando Jesus virá, quando acontecerá a segunda vinda de Jesus, quando acontecerá os desígnios de Deus, não é verdade? Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Depois de ter dito isso, Jesus foi elevado às alturas à vista deles. Presta atenção nesse versículo 9. Depois de ter dito isso, Jesus foi elevado às alturas. Jesus vai subindo. À vista deles, eles estavam vendo Jesus subindo. E uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 homens vestidos de branco se puseram ao lado deles
e lhes disseram: homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu, virá do modo como vocês o viram subir. Olha só, gente. Da mesma maneira que Jesus subiu e vocês viram Jesus subir, vocês estão vendo Jesus subir, ele voltará da mesma maneira que ele subiu. Olha só, uma vinda visível, uma segunda vinda visivelmente. Não existe essas duas fases na teologia, na história da igreja. Teologicamente não dá para colocar essas duas fases na Bíblia, na escatologia bíblica, no retorno de Cristo. Não dá, queridos. Não tem como. Porque se a segunda vinda de Jesus foi em duas fases, então não são duas vindas de Cristo. São três vindas de Cristo. São três. E a Bíblia não fala de três voltas. A Bíblia fala de duas voltas. A Bíblia fala de duas vindas. A primeira física, que ele veio há 2000 anos, e a segunda ainda ele virá. Ok? Ele virá. E todo olho verá. Tá certo? E se tiver essas três vindas, a primeira vinda em carne, a segunda vinda secreta, que é para a igreja, lembra? E a terceira vinda, quando ele virá, e todo olho verá. Entendeu? Então são três vindas de Cristo. A Bíblia não fala de três vindas, a Bíblia fala de duas vindas de Jesus, de duas voltas, tá certo? Mas, como para não ficar feio para os dispensacionalistas, eles dizem assim, não, será uma volta, será a segunda vinda, mas dividida em duas fases. Mas não existe essas duas fases na Bíblia, gente. Só se a gente dividir. Israel é uma coisa e igreja é outra coisa. Né? Não. Paulo vai falar que não tem mais judeu, não tem mais grego. Não, gente. Nós fazemos parte da família de Deus. O propósito de Deus sempre foi a igreja. Só para vocês terem uma ideia, existem dispensacionalistas, extremistas, que até declaram que a igreja é um parêntese na história. É um parêntese na história do povo de Deus. Porque Deus sempre sonhou e o projeto de Deus sempre foi Israel. Israel é o povo de Deus, não a igreja. A igreja está inserida. Parêntese por quê? Porque Deus escreveu a sua história com Israel, parou há 2000 anos atrás e abre parênteses, agora estamos na história da igreja para os gentios. E vai chegar um tempo que Deus vai terminar de tratar com a igreja no arrebatamento secreto e depois ele volta a tratar com Israel. Olha só, gente, que corrente complicada, né? E não adianta você, meu amigo dispensacionalista, vir aqui, tem gente que vem aqui, enche nos comentários, e é porque é isso, esse texto assim, esse texto assado, e é tal e tal. Não, gente, não adianta usar textos isolados para querer, não, é muito complicado você querer comprovar essa tese, que para mim é uma tese, né, uma teoria. Infelizmente, muitos fecham com essa vertente, fecham com essa doutrina. Se você for apresentar outra vertente, outro pensamento, muitos deles os têm como hereges, como, não, tá errado, que é isso, rapaz, isso é heresia. Não, é mais heresia esse pensamento do que o pensamento antigo, que sempre a igreja acreditou assim, os pais da igreja, os reformadores, né, os pré-reformadores, entendeu, gente? Sempre os avivalistas. Queridos, para encerrar o nosso vídeo de hoje, né, haverá uma segunda vinda? Sim, é doutrina de Jesus, é fato, ele virá, e eu creio na palavra. Mas uma segunda volta só, uma segunda vinda só, onde todo olho verá, não secreto,
Não existe esse arrebatamento secreto. E felizmente, cada tempo que passa, cada ano que passa, essa doutrina do arrebatamento secreto vem sendo questionado, e muitos pastores e teólogos vêm abandonando esse pensamento, esse arrebatamento secreto. E fechando, não, realmente é uma segunda vinda de Jesus, é uma única segunda volta, não em duas fases. Finalizo esse vídeo mostrando um pouco, passando um pouco da teologia para vocês, tá certo? Sobre a segunda volta de Jesus, a segunda vinda de Jesus. Fique na bênção, fique na paz. Se você não é inscrito no meu canal, se inscreva, por favor, se inscreva. Vamos fazer esse canal crescer, compartilhe esse canal. Que Deus abençoe a sua casa, abençoe a sua vida, o seu ministério. Quero mandar aqui um abraço para todos os pastores que me seguem aqui. Existem muitos pastores, líderes me seguindo aqui para aprender mais, porque nesse canal eu falo de muita coisa, mas a especialidade dele é falar de teologia, tá certo? De uma maneira simples, de uma maneira que todos possam entender, inclusive o leigo, o novo convertido que está na fé. Fique na bênção, fique na paz. Até o próximo vídeo.